vista. O Código Florestal que eles acabaram de demolir, graças à lei na nossa Constituição, que dá o poder discricionário do presidente da República de criar terra indígena, fundamental para a proteção das florestas e da biodiversidade, e que já estão propondo mudar para só ser criada uma terra indígena com a aprovação do Congresso. O que nós estamos celebrando de ganho está sendo usado agora para patrocinar o retrocesso. É um paradoxo. Mostra a vantagem de ter conseguido reduzir desmatamento e, ao mesmo tempo, mina as bases que promoveu a redução desse desmatamento. Se são capazes de mudar a legislação que protege as florestas, de retirar as competências do IBAMA para fiscalizar desmatamento, se são capazes de deixar, sem grande discussão, mudar a lei que cria a terra indígena, se são capazes de fazer tudo o que estão fazendo, com toda a mobilização da sociedade, da imprensa, às vésperas da Rio+20, meus amigos, fiquem em estado de alerta, porque pior será o que vão fazer quando passar esse grande evento. Esse evento que estão botando uma pá de cal na sua memória. Se daqui não tivermos compromissos sérios com o futuro do planeta, é como se colocasse uma pá de cal na memória da Eco 92. É por isso que nós estamos aqui. Para fazer um apelo à nossa presidente, para fazer um apelo aos negociadores brasileiros, anfitriões dessa convenção, que não deixem colocar uma pá de cal na memória da Eco 92, que alavancou tantos processos importantes. Lembra? Em 92 foi criada a terra indígena Yanomami. Na Rio+10 foi criado o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque. Em 2012 estão revogando a lei que protege as florestas brasileiras. Não dá para aceitar menos. Nós estamos aqui para dizer que é Rio mais, não é Rio menos. É Rio mais ambiente, é Rio mais floresta, é Rio mais compromisso. Rio mais compromisso no Brasil. Rio mais compromisso na Europa. Rio mais compromisso nos Estados Unidos. Rio mais compromisso da Índia, do Japão e de todos que nesse chão têm responsabilidade com o futuro da vida. O momento, como diz lá no Acre, no dia em que as pessoas pensavam que era festa, não é de festa, é de luta. É de luta. Eu converso muito com os jovens e eles dizem: Marina, vocês tiveram a luta em defesa da democracia, contra a ditadura. Vocês, no tempo de vocês, fizeram até a defesa do petróleo nosso. E nós? Qual é a nossa causa? A nossa causa é essa causa da defesa do desenvolvimento sustentável, da defesa das florestas, da biodiversidade, das populações tradicionais que estão sendo ameaçadas por uma política que não considera a sustentabilidade cultural. A nossa causa é essa. Tem chegado o momento de dizer, de se mobilizar como se mobilizaram os jovens da Espanha quando o emprego está ameaçado, como se mobilizaram os jovens no Chile com a educação ameaçada. Os jovens brasileiros podem mostrar para o mundo inteiro que também podem ficar do lado uns dos outros para defender o futuro que querem ver para si, para os seus filhos. Nós lutamos pela democracia, como disse o Daniel Combati do Partido Verde italiano, acreditando que poderíamos construir o futuro que quiséssemos. Vocês têm que lutar para ter um futuro, e não há futuro sem florestas, não há futuro sem biodiversidade.
desse modelo de desenvolvimento que poderia agora estar sendo debatido e discutido. Nós estamos aqui porque nós queremos ser o grande arco que impulsiona o governo brasileiro a acertar no alvo do compromisso da sustentabilidade. Porque não tem como animar os outros chefes de Estado a comparecerem aqui se nós, os anfitriões, nem fazemos o dever de casa. Se nós, os anfitriões, nem nos se colocar na posição de arco e dizer para a nossa presidente que nós estamos aqui porque queremos que ela assuma a posição. Se ela assumir a posição correta na defesa do desenvolvimento sustentável, na defesa das conquistas dos últimos 30 anos do arcabouço legal da legislação ambiental brasileira, pode ter certeza que todos nós estaremos reconhecendo e